momento cultural de hoje é com o trio Toró, que é formado pelo Diego, pelo Eric e pelo Silvio. O grupo que foi criado, na verdade surgiu, ele já tinha um histórico antes, todos eram músicos, mas ele surgiu em 2016, com uma proposta que mescla jazz, que mescla ritmos nacionais e também um pouco de world music. Eu vou falar um pouquinho com os meninos para a gente saber um pouquinho da história deles, Silvio, conta pra gente como é que surgiu o grupo, como é que nasceu o grupo Toró, o trio Toró, e a partir daí, desse surgimento, quais são as referências que vocês trouxeram para essa música instrumental de vocês? Na verdade, eu começo a trabalhar com o Diego num projeto que era ainda Diego Brasil Trio, composições dele, ali por volta de 2015. Em 2016 a gente toca no Boston Jazz, já com uma coisa mais organizada. Em seguida, a Eric entra no grupo, que ainda não tinha entrado. E aí, na verdade, é quando a gente vira um grupo, vira uma banda mesmo. Começa a trabalhar, até mudar um pouco o formato dessas composições de Diego. Começa a ter uma cara de grupo e a gente entende que é quando a gente cria esse nome. Talvez num dia de chuva, provavelmente alguma coisa, 2 dias seguidos que a gente foi ensaiar, choveu, sabe? E eu e Eric, a gente se conhece há muito tempo. A gente, ano que vem, está completando 40 anos de carreira musical, juntos, assim, com vários momentos, Conhecemos Diego nesse meio tempo. E a gente tem referências muito diversas, os três, porque a gente tem uma coisa com a música instrumental, sempre teve, desde a nossa formação. Isso é comum aos três, mas a gente sempre trabalhou com muita gente, com muitos artistas diferentes. Então a gente já tocou forró, axé, rock, reggae, samba, a gente trabalha com muita gente. E o Toró é também essa nossa válvula de escape, de onde a gente vai buscar tudo que a gente tem de referência de música brasileira, que a gente tem muita, a gente passou a vida tocando isso. A gente ouviu muito jazz, a gente ouviu muita música instrumental. E aí o Toró é meio onde a gente junta tudo isso e mistura, sem compromissos, Acho que a diferença de tocar assim em grupo, quando vira uma proposta de grupo, é que todo mundo dá vazão às suas ideias, a gente vai organizando aquilo, é diferente de acompanhar artistas, por exemplo. Acaba sendo uma fusão de ideias e de referências, Isso, E aí a gente não fala, eu nunca falo que a gente é um trio de jazz, A gente tem uma formação clássica de trio de jazz, de guitarra, baixo e bateria, mas a gente mescla muito essas informações. O que a gente tem do jazz, eu acho que é a música livre, o improviso, a parte da improvisação. Falando um pouquinho sobre essa parte de improviso, de trazer referências diferentes, eu queria que falasse um pouquinho sobre a entrada dele. Vocês já estavam trabalhando juntos, mas Eric já lhe conhecia há muito tempo. Com a chegada dele, também veio também essas novas ideias em relação a novas composições. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Sim. Bom, na realidade, quando a gente fez quando o show de 2016 aconteceu, eu já estava. Você já estava, não falei errado. Mas, enfim, ainda era Diego Brasil Trio, E depois com a virada do final do festival, a gente começou a trabalhar, a tentar trabalhar coisas novas. Eu me lembro que os primeiros ensaios da gente era sempre muito assim. A gente tinha aquelas 5 composições de Diego, a gente sempre tocava elas assim, e depois a gente ficava meio tocando livremente, Mas assim, eu diria que depois da pandemia, por volta de 2021 aí... final de 2021. Do final de 2021, quando a gente está saindo da prisão. Exato. Aí a gente começou Diego trouxe músicas novas dele e a gente começou a compor meio juntos assim, fazendo jams, assim, aquela coisa de tocar livremente. Às vezes um puxa uma ideia, aí ele compra a minha ideia e a gente faz disso algo que se transforma em música, Acho que, assim, falando disso, de que como foi a minha chegada, foi basicamente isso aí, Essa coisa de... Eu acho que na hora que esse processo começa a mudar, exatamente. Essa entrada de Eric, a gente entende... A gente tem planos de fazer um trabalho novo, Porque a gente já gravou esse trabalho nosso em 2023, E, assim, esse trabalho novo realmente tem essa coisa do
assim, a grande maioria das músicas foram compostas quando a gente ia ensaiar, e aí antes do ensaio a gente sempre fazia aquele processo de tocar livremente, e a partir dali foram surgindo as músicas. Então a gente pode chamar esse trabalho novo, assim, que ele foi produzido com muito mais participação de todo mundo. Agora eu vou falar com o Diego sobre o primeiro trabalho, que foi esse 2023, Diego. Sim. Como é que foi feito esse trabalho? Vocês fizeram um trabalho que misturou o áudio, mas também a parte visual, né? Acabou virando um clipe meio que ao vivo, aquela coisa meio que no improviso, mas também gostoso, bem visceral, bem essência, né, do trabalho de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. O processo de composição, né, do primeiro disco começou através do violão, ali numa parte mais intimista, né? Depois eu apresentei as músicas para os meninos. Os meninos, né? Olha, eles têm mais... Meninos, vocês ainda são meninos. Somos meninos, mas eles são muito mais experientes que eu. Tenho, em média, 25 anos, eles já estão com 40. E, assim, é um privilégio também poder participar do Toró, né? Ter essa segurança, que eles são a cozinha da banda, como se diz, né? Eles trazem aquela base sólida, né? Até por tocarem há muito tempo juntos. E então o primeiro disco ele foi feito dessa forma, um violão, depois eu apresentei para eles e a gente desenvolveu juntos, né? E cada um tem uma parte fundamental, né? Ele é responsável pelas frequências graves, né? Ele pelo ritmo, né? E eu por essa questão também harmônica, né? Das cordas e tudo. E é muito bom ter um estúdio na mão, né? Tem um ateliê que nos dá suporte. Então, mesmo no processo do primeiro disco, quanto no segundo, foi uma ferramenta fundamental para a gente registrar isso. A gente tem no primeiro disco a gente tem um quarto elemento, que é o Marcelo da Costa, que trabalha comigo no ateliê, que é essa produtora, e que ele é músico também e é cineasta. Então parte daí essa ideia de quando a gente pensa em gravar ao vivo, porque a gente sentiu que o jeito que o trio mais funcionava era quando a gente tocava ao vivo, realmente sem usar fone, sem pensar em edição, sem gravar nada separado. O Marcelo se integra nesse processo e então deixa eu filmar tudo. Mas vocês vão gravar sem corte, então eu vou gravar com uma câmera na mão, que é o formato, né? Então tem, por exemplo, a gente gravou em várias sessões separadas, e a gente fala que tem que ter um desapego. Esse primeiro disco, ele tem o selo do Sol e assim, o do Sol tem muito essa proposta, né, de apoiar esses primeiros trabalhos, de fazer parte. E assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre essa questão do disco ter saído com esse selo do Sol, né? Como foi que é essa integração com o trabalho com o do Foca, da Ana Moreno? O do Sol é um parceiro, assim, o ateliê é um parceiro do Sol já há alguns anos em outros lançamentos. A gente já fez com o do Sol, acho que Breno Slick, Alforria, Boca Seca. Então, eu sou amigo pessoal de Foca há muitos anos, né? De uma história muito mais antiga, da época do Alforria, do Carnatal, daquela história toda. E a gente veio se reencontrar agora. E eu acho que o do Sol é um dos grandes apoiadores, é um selo, é um grande apoiador da música autoral potiguar, importantíssimo assim, porque abraça esse tipo de projeto, né? A gente tem sempre, porque para a gente é muito importante, eu tenho o estúdio, eu consigo gravar e filmar, mas a gente precisa pensar no pós. Não adianta a gente fazer um disco e guardar ele no bolso. Ele tem que chegar ao público, pensava, né? Verdade. Como é que a gente vai vender CD? Onde vai botar o CD para vender? Hoje, com o digital, a gente tem que pensar em visualizações, plataformas mais vistas. E o do Sol traz esse outro lado para a gente, né? De uma assessoria de imprensa, de um selo que tem um nome forte no Brasil inteiro, que impulsiona a nossa visualização, né? Eu acho que dá muito resultado. E aí eu sempre falo sobre isso, sobre a importância deles como festival e como selo também, de ser aberto a pegar artistas novos. Porque apesar da gente ter muito tempo de estrada, o Toró, como projeto, é um projeto novo. Principalmente com um trabalho autoral, como foi esse primeiro disco de vocês, né? Com certeza. Em relação a esse primeiro disco, como boa parte das composições ainda são de Diego, eu queria que o Diego falasse um pouquinho
destacando 2 ou 3 composições que estão nesse primeiro álbum, que para você são as que são realmente as que mais te tocaram, as mais importantes, as que foram compostas com mais alma. Nesse segundo disco? No primeiro. No primeiro. No primeiro. Tá certo. O primeiro, eu acho que cada um tem a sua particularidade, né? São músicas especiais. Inclusive, eu estava até conversando com eles hoje, a caminho, assim, cara, não tem uma música que eu falei, pô, essa não, vamos tocar essa não, tá saturado. Porque todas foram feitas com muita dedicação, muito amor envolvido, né? Mas assim, Fiordes, eu acredito que seja uma música que eu me sinto muito bem tocando, né? Traz embora tenha o nome das montanhas da Noruega, né? Os fiordes e tal. Aquela coisa bem nórdica. Mas tem uma pulsação afro, né? Tem um 5, tem um 6, ali tem partes bem percussivas também. Então, inclusive ela foi feita com Francisco Couto, que mora lá na Noruega também. E aí eu coloquei o nome dela, Fiordes, né? Em homenagem aos fiordes, depois ele veio com Savana. Aí ficou Fiordes Savana. Muito legal. Que eu gosto muito. Tem o baião, né? O baião nervoso também, que ela exige a parte técnica assim bem aprimorada, né? Todas elas também são desafiadoras assim, né? Porque tem nuances, né? E precisa de estudo. Às vezes a mão vai, a cabeça não vai. Às vezes a cabeça vai, a mão não vai. Músicas, inclusive, tem um título bem sugestivo, que é a primeira música do trabalho da gente, que a gente não, assim, eu me lembro que você tinha, o nome dessa música é Trilhas. Aí trilhas e tal, e a gente nunca achou assim que esse nome realmente, né, tinha essa convicção do nome da música. E aí a gente ouvindo a música assim, aí ela tem uma introdução que ela começa com paz, pará, pronto, aí virou o nome da música, paz, pará. Ótimo. Até fica, paz, padá. Então, paz nunca é demais, né? Certeza que não. Uma onomatopeia. Uma onomatopeia ali pra... E é uma música que, por acaso, é uma das primeiras músicas que a gente tocou desse trabalho. Isso. E é uma das músicas que mais as pessoas comentam. Inclusive pessoas aleatórias. A gente fez um projeto de circulação em escolas de música, em ONGs. A gente tocou para crianças e adolescentes. E essa música, nos 2 lugares, foi sempre a mais falada. Aí, o filho de Eric, que é músico, fala dessa música também. Então, não é uma coisa pensada. Até porque é um disco de música instrumental, você não pensa que tem uma música, um disco de música pop, a gente escolhe uma música de trabalho. Música instrumental não tem muito isso, mas acabou que essa música é Realmente foi aquela que acabou sendo o carro-chefe pela repercussão que ela teve, né? Esse nosso encontro, até a história do nome, essa história engraçada de botar o nome, a gente é muito ruim de botar o nome das músicas. Eu incluo essa também na lista das 3, né? Passo, padá, baião nervoso e Fiordes Savana. Perfeito, meninos. Agora vamos falar um pouquinho desse segundo trabalho, né? Que é um trabalho que já está maduro, né? Se a gente brincasse que é uma gestação, já seria uma gestaçãozinha que já está indo do meio para o final, porque vocês
já fizeram as composições, vocês já estão trabalhando nisso e só fazendo os últimos ajustes, né? O que o público pode esperar desse segundo trabalho? Eu acho que esse segundo disco tem mais a cara, essa história que a gente está falando, a cara de grupo. As composições são coletivas. A gente compôs dentro do estúdio, a gente mudou o processo. Ninguém nunca chegou com uma ideia totalmente pronta. Tinha sempre uma primeira ideia, ou mesmo que fosse uma música, como o Eric trouxe músicas, mas com aberta. Uma coisa, ó, tem isso aqui, como é que a gente faz? Então a gente foi criando isso no estúdio. Lógico que tem uma facilidade enorme de ter um estúdio na mão para ensaiar. Porque a gente passou a gravar os ensaios, porque a gente esquecia das coisas, né? A gente tinha uma brilhante ideia, tocava, achava lindo, tomava um café, voltava. Como era mesmo que a gente tocou aquilo ali? E a gente passou a gravar. Isso acabou que mudou o processo. A gente ia gravando e lapidando, gravando e lapidando. Então a gente tem praticamente o disco todo gravado, como pré-produção, né? E aí a gente quer fazer audiovisual de novo. Aí a gente está ainda nesse processo de pensar mais a parte do vídeo agora. Como a gente faz cenários, se a gente faz tudo num dia só, se a gente faz em 2 dias, se a gente faz em várias sessões, a gente ainda está nesse processo. Dentro dessa questão das composições feitas de forma conjunta, mudou um pouco o estilo de vocês dentro dessas músicas? O que a gente pode dizer que vai ser, que o público vai ter a mais, por exemplo, nesse segundo trabalho? Além dessa produção um pouco mais diferenciada, né? O que vocês sentem que esse segundo trabalho está entregando a mais? Acho que é a cara do Toró mesmo, né? A essência de vocês. A essência do coletivo. É mais diverso mesmo, né? também, eu acho que ele o leque ainda mais aberto. Sabe? Tem também uma coisa que eu acho que tem um diferencial em relação ao primeiro, que é uma pegada mais rock, assim, sabe? Tem mais distorção, tem mais saturação, tem mais psicodelia também. Exatamente. Tem uma coisa assim, eu me lembro que uma das primeiras músicas, né, que foi Dixie Dregs, né, que foi a primeira música que a gente compôs desse trabalho novo, e assim, a gente estava tocando assim no estúdio e tal, e Silvinho falou, mas isso me lembra aquela banda que saudoso Manoca Barreto, né, que nós somos cria de Manoca, né, eu e Silvinho, a gente começou com ele assim, desbravando esse cenário de música instrumental aqui. E aí ele apresentou pra gente essa banda, que é uma banda de jazz rock, né? Que é a pegada assim mais pesada e tal. E assim, pô, essa música lembra Dixie Dregs. Aí pronto, aí ficou o nome da música Dixie Dregs e a partir dali... Essa é a primeira, acho que dá meio que um norte do que é esse disco novo. Assim, ele tem um pouco essa coisa mais rock mesmo, eu acho. E apesar da gente não ter uma data ainda para o lançamento desse segundo trabalho, esse lançamento vai ocorrer em breve, não é isso? Sim. A gente está nesse processo agora. Já de finalização, né? A gente teve até uma ideia de querer fazer um projeto chamado Toró Quartetos, né? Que a gente queria fazer um disco com convidados e tal. Sempre, cada música é um convidado diferente e tal. Mas a gente não sabe se isso vai realmente se concretizar por conta da questão das limitações de agenda de todo mundo, assim, a coisa da logística, de como vai acontecer, né? Agora, e a gente acabou achando que a gente pensou num disco em quartetos, e acabou pré-produzindo um disco de nós 3. E até porque, como vocês colocaram, tanto a essência de vocês nesse trabalho, que de repente trazer convidados perderia um pouco dessa essência. A gente acabou desistindo da ideia durante o processo, não por não ser uma ideia boa, porque seria uma soma, mas porque a gente falou, será que cabe agora? Agora a gente formatou para nós 3 e está soando tão bem. Então... E depois de feitas as músicas, a gente teria que readaptar, né, para um novo formato. Começou pensando em quarteto, voltou para o trio, aí gostou. Mas tá bom assim, você não, sabe, tem um momento ali, sei lá, não tem uma coisa muito exata, né, quando a gente está criando artisticamente. Nos bastidores, antes da gente começar essa conversa aqui, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de que muito que a gente viu nos últimos anos, e também remete a um passado não tão distante, desses trabalhos que são feitos de uma forma mais crua, né?
o quanto eles trazem mais a essência realmente da música, do grupo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, inclusive de referências que vocês tenham da música, né? A gente tem grandes nomes do jazz que a gente até hoje escuta dessa maneira muito mais crua, muito mais visceral, e ela é muito mais gostosa. Que referências seriam essas para vocês? Bom, em relação a mim, como guitarrista, eu tenho que citar os músicos daqui, sabe? A gente tem um celeiro de músicos maravilhosos e foi com eles que eu cresci escutando e amadurecendo, né, o meu vocabulário musical, digamos, né? E o Jubileu Filho, o Manoca Barreto, né? Muita gente boa, não somente das cordas, né? Gilberto Cabral, né? Grande trombonista. E assim, acho que minhas referências são mais daqui mesmo. A gente, eu e Eric, a gente comenta, a gente vê muito em Diego, um pouco desses caras que ele falou, que a gente tocou muito na vida também, sabe? Então a gente tem essas referências daqui, porque tem uma coisa, tem um Nordeste ali, mesmo quando a gente está tocando uma coisa meio jazz rock, mas tem um Nordeste embutido ali em algum momento, sempre tem. Tanto que tem 2 baiões nesse disco também, que são meio misturados e tal. E eu acho que, eu não sei, é difícil citar referência quando a gente fala do Toró, porque, por exemplo, de som, em relação a som, eu como técnico, e que como sou eu que gravo, faço esse processo, eu tenho escutado muita coisa que é gravada assim. Né? Isso que você falou, tem se voltado muito, tem se andado para trás. Com toda a tecnologia digital de poder fazer milhões de overdubs e edições... Busca essa essência, né? As grandes bandas até de rock e de pop estão voltando a gravar dentro... O Foo Fighters fez isso há uns anos atrás. Foi gravar dentro de uma garagem, meio tocando ao vivo, para voltar a ter essa essência de tocar se olhando, assim, porque sabe? Quando você toca com one shot, né, que é o que a gente, na linguagem técnica, a gente chama, né, one shot, um take, né? Você capta ali, naquele momento, uma atmosfera que você não vai conseguir captar aquilo quando você vai gravar em canais separados, entendeu? Você realmente capta a essência do ao vivo, sabe? E são momentos únicos. Sabe? Tem um disco do Chico Corea, que é uma das nossas grandes referências, eu posso falar por mim, por ela, por aqui. Que se a gente pega os discos de jazz e de música instrumental antigos que a gente ouviu, eles foram gravados assim, ao vivo, todo mundo numa sala. E tem um disco interessante do Chico Corea, que ele já é dos anos 2000, não é um disco novo, isso já tem 15 anos, mas que ele gravou na sala da casa dele. Ele saiu do estúdio, que ele tinha acesso a gravar naquele estúdio com todos os equipamentos, ele levou todo mundo para a casa dele e grava um disco acústico, com piano, baixo acústico, que não tem fone, não tem microfone, não tem caixa de retorno, todo mundo está se ouvindo no ao vivo ali. Quer dizer, existe essa volta. A música instrumental tem muito isso, ela funciona bem melhor. Né? A gente descobriu, por exemplo, tem coisas que a gente só consegue tocar se olhando. Se a gente tiver em cabines separadas, dá errado. Então, eu acho que é isso. A música, tanto a música clássica como a música instrumental, o jazz, tem um pouco dessa, tem que ter um pouco dessa liberdade aí. Eu diria mais ainda, que é a liberdade do erro, né? Sim. Porque assim, a gente não se sente naquela... A gente, claro, a gente combina de tocar a música daquele jeito, mas às vezes, em algum momento ali, faz algo que seja diferente, como naquela gravação de Fjords, aquela introdução que você fez lá do Sol, né? Que era uma introdução que não estava combinada, mas assim, ficou lindo na música. Uma coisa que a gente se permite a isso. Permite a não dizer que errou. Eu entrevistei uma senhora recentemente e ela fez uma observação muito interessante. Ela disse, eu prefiro sempre ser entrevistada ao vivo. Eu achei muito curioso o fato. Porque ao vivo, né? O gravado, se errar, a gente grava de novo. Ela disse, porque ao vivo eu consigo ser 100% espontânea. Se eu sei que está saindo gravado, eu não vou ter essa espontaneidade. Então, eu acho que é essa a essência, essa espontaneidade Isso, que remete a esse trabalho de vocês, né? Ele realmente ser 100% natural. Então fez isso com todo mundo, com atores, com músicos, que é o... Às vezes você entra meio distraído na cena ou no take que você está gravando no estúdio. Porque você sabe que você pode repetir. Você vai repetir e editar. Quando a gente dizer um take, hein, gravando, aí a concentração tem que ser outra. Se você errar lá no final da música, a gente vai ter que começar a música de novo. Um outro ponto, meninos. Viver de música no Rio Grande do Norte, como é que é? O que a gente pode falar sobre isso? Difícil, muito difícil. É um mercado desafiador?
É um mercado que, assim, eu vou falar, acho que a gente estava conversando isso hoje no café, a gente conversa muito, porque a gente trabalha muito lá no estúdio e em outras coisas. É desafiador, sempre foi. Ser músico em qualquer lugar do mundo eu acho. Mas aqui eu tenho uma sensação, vou até fazer essa reclamação, às vezes eu acho que a gente está andando para trás um pouco, sabe? A gente tem muito mais ferramentas, mas a gente anda para trás. E assim, no nosso caso, fazer um projeto como o Toró de música instrumental aqui é também muito mais difícil. Mas como se falou, é desafiador? Se a gente tem que gostar disso, senão a gente desiste. É aquela velha história, tudo que é feito com amor Isso. faz toda a diferença, né? É difícil, o mercado é pequeno, o mercado é muito mais voltado para outro tipo de música. Não é nem que seja pequeno, é pequeno para o tipo de música que a gente quer fazer. A gente podia estar aqui, cada um tocando numa banda de forró grande e ganhando seu salário. O desafiador também é uma opção, sabe? Mas talvez o prazer, no final das contas, fosse muito menor, né? Exatamente. Sem dúvida. A gente talvez, eu falo que a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando, essa balança vai começando a pender. Tem uma época que a gente está precisando trabalhar mais. E também está mais disponível, mais aberto a tocar qualquer coisa, viajar, não sei o quê. E depois você começa a filtrar as coisas. Além do segundo disco, quais são os próximos desafios, quais são os próximos projetos que o Trio Toró tem? A gente vai estar aqui na Cantautores, né? No projeto Cantautores. Dia 9 de julho, aqui no teatro. Acho que começa às 19 horas, se eu não me engano. Isso, 9 de julho, a mostra Cantautores, com Toró e É Só Lá em Cá. Isso. Esse primeiro dia é um projeto que eu acho que vai ser mensal, que tenta resgatar, esse mesmo processo que a gente está falando aqui, de resgatar a música autoral. A música autoral. Formação de público para a música autoral. Né? Estamos começando tudo de novo. Então a gente dá o start desse projeto aí, no dia 9 de julho. Em seguida, a gente vai participar como banda base da Jump Session do Bossa Jazz, né? Nós três aqui, mais Johnny Casanova, que é um amigo nosso que é pianista. E logo mais tem Sesc Cariri. Exatamente. E aí, logo em seguida, acabou o Bossa Jazz, a gente viaja para Juazeiro, para a Mostra Sesc Cariri, né? Isso. Mostra Sesc Cariri de Culturas. Isso. E nos mantermos produzindo, criando, compondo. Exatamente. Depois disso, né, assim, os planos é justamente se enfornar no estúdio de novo e gravar o segundo disco. E o grande objetivo nosso sempre é tentar circular o máximo possível. Eu acho até que a gente tem conseguido fazer bastante coisa dentro desse contexto de ser um trio de música instrumental, que nem é jazz, nem é música clássica, está ali no... Vocês conseguem fazer uma fusão, né, de diferentes ritmos. Às vezes acaba sendo mais difícil de entrar, tem festivais que são muito de jazz, e a gente também não é jazz, então tem toda essa coisa de se rotular muito. Mas eu acho que o objetivo da gente é circular, andar com esse trabalho. Ir para o que a gente faz, tentar viajar mais. Exatamente. Meninos, muito obrigada pelas informações. Foi ótimo conversar com vocês. E é isso, para quem está em casa, conhecer um pouquinho do trabalho desse trio, esse trabalho fantástico, né, que mescla diferentes ritmos e que tem uma proposta diferente e gostosa de música.